Olá pessoal, a gente vai começar hoje uma live sobre direito e gestão condominial, né? A previsão da live é que dure 1 hora e eu vou responder aqui algumas perguntas aqui no final. Fiz um roteiro, né, de acompanhamento aqui dos assuntos, que são muitos assuntos que a gente vai discutir, ao todo são 10 assuntos, e eu espero que vocês tenham aí uma série de informações aí, né, e possam também tirar dúvidas, né, sobre temas que a gente já comentou nas redes TikTok e Instagram, e alguns que a gente vai reforçar aqui, né? Em primeiro lugar, pessoal, é importante a gente salientar que o mercado condominial, ele vem ganhando uma amplitude muito grande. Mais e mais pessoas estão mudando para a vida em condomínios e isso faz crescer uma série de oportunidades do ponto de vista profissional, também crescem também problemas, demandas, né? Ou seja, existe a partir de agora todo um ecossistema condominial que requer uma habilitação, né, própria, uma habilitação específica, né? Qualificação dos gestores que estão à frente desses condomínios e a profissão de síndico profissional ou de síndica profissional, ela acaba evoluindo aí nesse cenário muito forte, né? Porque administrar um condomínio requer também uma qualificação, né, tanto do ponto de vista do tratamento, né, de pessoas, né, tratamento de colaboradores, né, relacionamento com fornecedores, relacionamento com empresas de administração de condomínios, enfim. Existe todo um ecossistema agora que requer a atenção desses profissionais. Então, há hoje uma consolidação dessa vida em condomínios. É uma tendência que já está consolidada, né? Ou seja, mais e mais pessoas buscam a vida em condomínio por vários fatores. Dentre eles a gente pode citar aqui segurança, né? A estrutura de lazer, que é proporcionada de forma comum, né, pelo condomínio, né? Serviços, né, que os condomínios, tanto os horizontais como os verticais, eles viabilizam, né? Então existe assim toda uma complexidade para que esse equipamento chamado condomínio, né, ele efetivamente possa entregar aos seus moradores, aquela pequena comunidade ou grandes comunidades, né, como a gente tem condomínios de 500, 600, mais de 1.000 famílias, né? Então esse é o novo cenário que a gente tem partilhado aqui com vocês aqui, né? Então a gente vai passar agora, pessoal, a trabalhar com vários tópicos, né? O primeiro tópico que a gente vai trabalhar é em relação às assembleias, né? A Assembleia Geral Ordinária e a Extraordinária. Eu vou fazer aqui uma referência aqui, chamar a atenção que esse conteúdo, pessoal, ele vai ficar gravado, né? Vai ficar disponível no meu canal do YouTube, né? E as pessoas que não puderam participar da live hoje ou que queiram rever esse conteúdo, eles vão poder acessar no YouTube, né? De forma completa, né? Bom, pessoal, então tema Assembleia Condominial, Assembleia Geral Extraordinária e Assembleia Geral Ordinária, né? O que é a diferença? O que é que diferencia cada uma dessas assembleias? A Assembleia Geral Ordinária, pessoal, é aquela assembleia que é exigida pelo Código Civil e também está na sua convenção, né? Ou seja, aquela assembleia que é feita uma vez por ano, né, para a apresentação da prestação de contas por parte do síndico, né? E eventualmente para a eleição ou reeleição do síndico, né? Eleição ou reeleição, eventualmente por quê? Porque o Código Civil permite o mandato em até 2 anos, né? Mas aí a convenção ela pode estipular o mandato de 1 ano. Então, se o mandato é de 1 ano, então a cada ano o síndico tem que chamar uma Assembleia Geral Ordinária, o AGO. A AGO, Assembleia Geral Ordinária, é aquela assembleia que, uma vez por ano, o síndico tem que apresentar as contas, é obrigatório pelo Código Civil, e ele tem que, eventualmente, fazer a eleição ou reeleição do síndico, conselho fiscal, síndico, subsíndico e conselho fiscal, né? Existem também as peculiaridades de cada uma dessas assembleias, pessoal. Eu tenho aqui um conteúdo que a gente vou trabalhar com vocês aqui de forma bem interessante, para que a gente possa pegar tópico um por um, né? Então vamos lá. Assembleia Geral Ordinária, a gente já falou. O que é que tem que ser tratado na AGO? Eleição de síndico, subsíndico e conselho fiscal. Se o mandato for de 1 ano, ela é anual, a AGO é anual. Independentemente de haver eleição de síndico,
tem que apresentar a prestação de contas pelo menos uma vez por ano, pessoal. Pelo menos uma vez por ano tem que apresentar a prestação de contas na AGO. Se não fizer, o síndico está sujeito à destituição, certo? Então, quando é que se faz a AGE, Assembleia Geral Extraordinária? Em qualquer momento que for necessário, né? Então, assim, quais são as pautas exclusivas da AGO? Prestação de contas, elaboração e aprovação da peça orçamentária, eleição e reeleição do síndico. Quais são as pautas da AGE, que é a extraordinária, né? Qualquer pauta que não esteja prevista na AGO, ou seja, precisa alterar a convenção. Então, alterando-se a convenção, havendo necessidade de alterar a convenção, isso é pauta para a AGE. É preciso também, pessoal, ter cuidado com os quórums de instalação e votação de assembleia, que a gente vai falar logo em seguida. Então, quais são as pautas, o que é que pode ser tratado na Assembleia Geral Extraordinária, que é a AGE? Alteração da convenção, obras voluptuárias, né, obras úteis e necessárias, eventualmente destituição de síndico, que a gente vai tratar num tópico específico, né, e mudança da destinação do edifício, por exemplo, né. É preciso, pessoal, estar atento aos quórums. Por exemplo, se o condomínio, se o síndico chama a assembleia para alterar a convenção, o Código Civil e eventualmente também a sua convenção exige um quórum mínimo de 2/3 dos proprietários adimplentes, certo? 2/3 dos proprietários adimplentes, ou seja, sem esse quórum a assembleia nem pode ser instalada, certo? Obras úteis ou necessárias também exige um quórum qualificado. Né? A destituição do síndico, pessoal, a gente vai tratar no capítulo à parte, mas para chamar a assembleia é preciso 1/4 dos condôminos, né? O síndico não precisa ser aquele que vai chamar a assembleia, até porque a assembleia de destituição geralmente não é o síndico que chama, geralmente quem chama são os condôminos. Aí é 1/4 ou 25%. Se o prédio tem 100 unidades, então 25 moradores proprietários adimplentes podem convocar a assembleia. E a maioria dos presentes pode decidir pela destituição do síndico, né? Ok, pessoal? Então, assim, convocação, prazos e vícios mais comuns, né? Quem pode convocar? Regra geral é o síndico que convoca, né? E os condôminos também podem convocar se o síndico não chamar, e aí só se for 1/4 dos proprietários adimplentes, certo? O síndico, se ele deixar de chamar uma assembleia para prestação de contas, os condôminos, desde que representem 1/4 dos moradores proprietários adimplentes, podem chamar, certo? Forma e prazos, geralmente a convenção do condomínio ou o estatuto da associação de moradores, no caso daqueles condomínios de lotes, condomínios horizontais, né? Eles prevêem lá o prazo mínimo, né? A forma, se é feito por carta, se é feito por edital, se o edital vai estar fixado no flanelógrafo, enfim. Isso é assunto que é tratado mais especificamente na convenção ou no estatuto, dependendo se for condomínio ou se for associação de moradores. Os prazos também, os prazos têm que estar tratados lá na convenção. Então, pessoal, se qualquer um desses requisitos for atropelado ou deixar de ser observado, melhor dizendo, então aí qualquer condômino, qualquer associado, no caso de associação de moradores, pode entrar com a anulação, com pedido de anulação da assembleia, certo? Então, assim, quais são os vícios que podem acontecer na assembleia? Vício da pauta, por exemplo, deliberar sobre assunto de forma genérica, dizer assim, outros assuntos. Isso não pode, pessoal. O condômino, o associado, ele tem o direito de receber no edital, saber no edital especificamente o que é que vai ser tratado, certo? Tem que estar lá, e só pode ser deliberado qualquer assunto se aquele assunto tiver sido expressamente previsto no edital de convocação da Assembleia, certo? Outro vício da Assembleia é o vício de quórum, ou seja, pode ser que na hora da contagem dos presentes, né, não se observe o quórum que é exigido. Por exemplo, a gente vai votar uma obra voluptuária, obra para a construção de uma piscina. Obra voluptuária é toda aquela que o Código Civil trata como obra de deleite ou recreio, ou seja, uma obra de embelezamento, né? Enfim, que exige a convocação de uma assembleia para pagamento de cota extra. Então, nesses casos de obras voluptuárias, só se pode convocar com 2/3 dos proprietários adimplentes aí, certo?
Vamos lá. Então, sim, os quóruns essenciais, regra geral, é a maioria dos votos presentes, está lá no artigo 1352 para a AGO e a AGE, mas existem alguns quóruns que a gente já tratou. Destituição de síndico, maioria absoluta, obras úteis, maioria dos votos dos condôminos presentes, obras voluntárias para chamar são 2/3 dos proprietários adimplentes, alteração de convenção, 2/3 dos condôminos. Pessoal, tudo que a gente está falando aqui nessa live, eu vou deixar, certo? Num livro, no e-book, né? Gratuitamente. Vou deixar essa aula, a gente vai deixar essa aula num vídeo longo lá no YouTube, nosso canal do YouTube, então vocês podem acessar depois e tirar as suas dúvidas por lá, certo? Então, pessoal, sobre a Assembleia, o que a gente tem que tratar inicialmente, a gente vai tratar mais separadamente da Assembleia de Destituição num tópico à parte, mas sobre a Assembleia o que a gente tem para tratar é isso. É um tópico muito importante que gera muita controvérsia. Por quê? Porque, eventualmente, há falha na convocação, aí no edital, há falha na verificação do quórum, há falha também no processo de votação. Então, é preciso ter cuidado com esse assunto, certo, pessoal? Falando em Assembleia, vamos logo tratar da Assembleia de Destituição do Síndico. Como ocorre, quem pode chamar, como é que ela é instalada. Pessoal, o Código Civil estabelece que o síndico ele pode ser destituído. O síndico, pessoal, ele é um mandatário da Assembleia. A Assembleia que dá o mandato ao síndico pela eleição e a Assembleia também pode tomar o mandato do síndico pela destituição, certo? Bom, e na destituição, quem é que chama a Assembleia? O síndico tem que chamar a Assembleia, a administradora tem que chamar a Assembleia, os condôminos têm que pedir ao síndico ou tem que pedir à administradora para elaborar o edital e convocar a Assembleia? Não. Quem vai chamar a Assembleia de destituição do síndico são os condôminos. O Código Civil estabelece no artigo 1349 que quem convoca a Assembleia de destituição é 1/4 dos proprietários adimplentes, dos condôminos. Só ver que o Código Civil fala em condôminos, pessoal, ele está se referindo aos proprietários adimplentes, certo? Então, tá. E por que quais são os motivos que vão justificar uma destituição de síndico? Então vamos lá no artigo 1349 do Código Civil. O que é que ele diz? O síndico pode ser destituído mediante a aprovação de uma Assembleia regularmente instalada, regularmente convocada, né? Desde que ele pratique irregularidades, ele deixe de prestar contas ou ele não administre o condomínio de forma conveniente. Esse último, pessoal, a gente vê que é muito subjetivo, né? Os condôminos podem achar que o síndico está sendo grosseiro, que o síndico não está respondendo às demandas dos condôminos no grupo do condomínio, enfim. Então vamos lá, revisar. Se o síndico pratica qualquer tipo de irregularidade, né? Certo? Se o síndico não está ali cumprindo o regimento, não cumpre a convenção, né? Não presta contas e não administra convenientemente o condomínio, então os condôminos, que representam pelo menos 1/4, né? Se tem 100 apartamentos, 1/4 são 25 proprietários adimplentes. Então, pelo menos 25 pessoas podem se reunir, elaborar, e aí são essas pessoas que elaboram o edital. Nem é o síndico, nem é a administradora. E nem precisa pedir permissão ao síndico, nem precisa pedir permissão à administradora. Mas o edital, pessoal, ele tem que contemplar ali alguns requisitos obrigatórios, né? Ou seja, tem que contemplar a necessária verificação do quórum, tem que contemplar o tempo mínimo que está lá previsto na convenção, ele tem que contemplar o requisito de publicidade, ou seja, do mesmo jeito que o síndico é obrigado a dar publicidade ao edital para que todos os condôminos tenham conhecimento de que naquele dia, naquele local e naquele horário vai ser realizada uma assembleia, isso o síndico quando faz, também os condôminos que eventualmente queiram destituir o síndico, eles têm que cumprir também com os requisitos de publicidade, né? Ou seja, do mesmo jeito eles vão ter que mandar, se tiver na convenção que tem que mandar carta a todos os condôminos, então, e o síndico vier fazendo isso regularmente, então da mesma forma, quem quer destituir o síndico também tem que enviar essa carta. Ah, se só tiver lá que tem que constar o edital no flanelógrafo, então tem que constar o edital no flanelógrafo. Ah, tem que constar no grupo de WhatsApp, eu tenho que mandar para o aplicativo, então
esse é um requisito que tem que ser observado. Ou seja, os requisitos de convocação, né, de prazo, de publicidade do edital e da Assembleia, eles têm que estar presentes também na Assembleia que decide destituir o síndico, certo? Então, no edital de convocação, pessoal, também tem que constar lá expressamente que a pauta dessa Assembleia, Assembleia Geral Extraordinária, é a destituição do síndico. Tem que estar lá. Por quê? Porque o síndico, embora ele não seja a pessoa que vai chamar a Assembleia, ele tem que saber que vai ser realizada aquela Assembleia e ele vai poder participar daquela Assembleia também. Se ele for condômino, certo? Se ele for condômino, né, e for ali, tiver habilitado a participar da Assembleia, ou seja, for condômino e tiver adimplente, né? Se ele não for condômino, ele não vai poder participar. E se ele for condômino e tiver inadimplente, pela regra do Código Civil, ele não pode nem participar da Assembleia e nem votar, certo? Então tem que estar muito bem definido na pauta que trata-se de uma Assembleia de destituição do síndico. Ora, se é uma Assembleia de destituição do síndico, então naquela mesma Assembleia, naquele mesmo edital, tem que ter lá como item logo abaixo. Abaixo da destituição, eleição do novo síndico, eleição do novo subsíndico e, eventualmente, eleição de um novo conselho fiscal, né? Se vocês vão fazer uma Assembleia para destituir o síndico, destituir subsíndico e destituir conselho fiscal, então, na mesma Assembleia tem que fazer a eleição para que não haja o quê? A vacância daqueles cargos, certo? Então, fica claro aí que os requisitos da Assembleia de destituição do síndico. O síndico, como eu falei, se ele tiver habilitado, ele pode participar, certo? Se ele tiver direito a voto, ou seja, se ele for morador, se ele for condômino e tiver adimplente, ele pode participar e pode votar. Se ele for um síndico não morador, aí ele nem vai poder participar e nem vai poder votar, certo, pessoal? Eventualmente, se ele estiver participando lá, ele seja dada a palavra a ele, algum direito de defesa e tal, mas no final, quem é que decide se o síndico vai perder o mandato ou não? É a Assembleia, que é o órgão máximo. Do condomínio, é a Assembleia, que é o órgão máximo da Associação de Moradores, no caso das associações de moradores daqueles condomínios de lotes, né? Ok, pessoal? Então, esses são os requisitos, assim, gerais, né? Ok? Tomar cuidado para que não ocorram aí erros ou faltas ou vícios que podem, eventualmente, anular essa destituição, né? O vício no edital, né? O edital não mencionar expressamente que vai ter na pauta a destituição do síndico, a ausência de fundamentação, a fundamentação, não prestar contas, né? E administrar inadequadamente, né? Não cumprir as regras do condomínio, isso aí tem que estar lá detalhado, e na Assembleia a gente tem que colocar isso em pauta e deixar claro que aquela foi uma das razões. Como eu falei, o terceiro item do artigo do Código Civil, que não administrar convenientemente, é um item subjetivo, mas é válido. Se os condôminos acharem que o síndico não está administrando convenientemente, tudo bem. Mesmo ele prestando contas, ele pode ser destituído do mandato de síndico, certo? Ok, pessoal? Então, tomar cuidado para que o quórum ele seja observado, né? O quórum tem que estar lá observado, certo? Quórum de 25% para a convocação, e aí a maioria simples dos presentes na Assembleia podem decidir destituir o síndico, ok, pessoal? Então, lembrando mais uma vez, toda essa gravação dessa live fica disponível no canal do YouTube. Tudo que eu estou falando aqui está detalhado em um e-book com todas essas informações, o artigo e tal. Inclusive vou deixar também modelos de editais, né, de convocação, para que vocês tenham acesso a todo esse material de forma gratuita. Não precisa pagar absolutamente nada por isso, ok, pessoal? Bom, a gente vai passar aqui para o item 4 aqui, que é prestação de contas e auditoria, ok? Vamos lá. E lembrando, mais no final da live, eu vou abrir aqui para perguntas aqui. O pessoal que está aqui no apoio vai me passando aqui as perguntas e a gente vai fazendo aqui, respondendo aqui o que der, ok, pessoal? Então vamos lá. O item 4 aqui, prestação de contas e auditoria, pessoal. Pessoal, o síndico como mandatário, como administrador do condomínio, ele é obrigado pelo Código Civil e pela convenção do seu condomínio a prestar contas. Afinal de contas, ele administra o dinheiro
que é de uma comunidade, né? São várias famílias ali que entregam os recursos mediante a taxa de contribuição, taxa ordinária e taxa extraordinária, se for o caso, e o síndico recebe todo aquele valor, ele tem a obrigação de fazer o fundo de reserva, tem a obrigação de receber tudo aquilo na conta do condomínio e tem a obrigação de prestar conta centavo por centavo com que ele gastou aquele recurso, né? Lembrando, obviamente, que o síndico ele cumpre o que a Assembleia aprovou no orçamento, certo? A Assembleia, estamos agora em dezembro, né? Então o ideal é que os condomínios já tenham, para 2026, uma peça orçamentária. Em 2025, pessoal, os condomínios têm que saber o que é que vão receber de taxa e o que é que vão gastar com empregados, né, com internet, com manutenção da piscina, com manutenção predial, com energia, com água, enfim, com todas as despesas ordinárias, que são aquelas despesas que acontecem todo santo mês no condomínio. Todo mês tem que pagar telefone, todo mês tem que pagar internet, todo mês tem que pagar os empregados, todo mês tem que... Enfim, as despesas ordinárias são aquelas despesas que vão estar ali contempladas na peça orçamentária. O orçamento é a previsão do que eu vou receber e é a previsão também do que eu vou gastar. E o síndico, ele está amarrado, pessoal, para cumprir aquela peça orçamentária, né? Aquela peça orçamentária é o guia do que é que o síndico vai fazer quando ele receber aquilo que está previsto e quando ele for pagar aquilo que está também definido na peça orçamentária. O síndico não vai gastar da cabeça dele, fazendo o que ele quer, pagando como ele quer, não. A peça orçamentária, ela tem que ser aprovada na Assembleia Geral Ordinária, que é uma assembleia que é obrigatória para se realizar uma vez por ano, que a gente já falou no começo dessa live, né? Então, prestação de contas e auditoria. O síndico tem obrigação de prestar contas, ele tem obrigação legal de prestar contas, pessoal. Onde é que está isso aí? No artigo 1348 do Código Civil, certo? 1348, inciso 8. Ele tem que prestar contas à Assembleia, certo? O síndico, ele presta contas à Assembleia pelo menos uma vez por ano, certo? Quando é que ele presta contas? Na AGO, Assembleia Geral Ordinária. Então, uma vez por ano, ele vai e apresenta para a prestação de contas. Óbvio, isso é o que está na lei. Eu sempre recomendo ao síndico que, se ele zela pelo seu nome, se ele zela pelo seu mandato, se ele zela pelo conceito que as pessoas têm dele, que ele apresente a prestação de contas todos os meses. Como é que ele faz isso? Ele pode subir para o aplicativo do condomínio todos os meses a prestação de contas com toda a documentação necessária. A gente vai falar agora sobre a documentação necessária. Então, assim, a falta da prestação de contas é caso de destituição do síndico, conforme artigo 1349 do Código Civil. É automática? Não, não é automática. Se o síndico deixar de apresentar a prestação de contas, qualquer condômino pode exigir a assembleia de prestação de contas. Se ele não fizer, aí você tem dois caminhos. Ou entra judicialmente pedindo ao juiz que determine ao síndico que ele preste contas, ou vocês podem se reunir pelo menos 25%, um quarto dos condôminos proprietários adimplentes e convocar uma assembleia de destituição de síndico, porque ele cometeu uma falta grave que foi o quê? Deixou de prestar contas, certo, pessoal? Então, a boa prática manda, a lei manda uma vez por ano, mas a boa prática manda que ele faça a prestação de contas todos os meses. Pessoal, hoje a gente tem todos os recursos da informática, né, de aplicativos, da internet, para fazer isso todo mês. Se todo mês ele fecha a prestação de contas, até porque você recebe o boleto, né, você recebe o boleto com aquela prestação de contas mínima lá, né? É mínima ali no boleto, mas ele tem que subir, ele deve subir, aqui é uma recomendação, ele deve subir a prestação de contas para o aplicativo para que todos possam analisar. E lá na AGO, na Assembleia Geral Ordinária de Prestação de Contas, pessoal, a Assembleia ela vai aprovar ou aprovar com ressalvas ou vai reprovar a prestação de contas. Quem aprova ou reprova é o Conselho Fiscal? Não. O Conselho Fiscal nem aprova com ressalva e nem reprova a prestação de contas do síndico.
o Conselho Fiscal, ele recomenda, ele emite um parecer pela aprovação integral, pela aprovação com ressalva, que é uma aprovação parcial, ou pela reprovação, mas ele sugere à Assembleia. Assembleia, olha, nós somos de opinião que vocês devem aprovar. Assembleia, nós somos de opinião que vocês devem aprovar, com essa ressalva aqui, faltaram aqui algumas notas e tal, mas isso não compromete a lisura, isso não está comprometendo aqui a integridade dessa prestação de contas. Ah, não, a gente está recomendando aqui que a Assembleia desaprove. A Assembleia, ela não está vinculada, pessoal, ao parecer do Conselho Fiscal. Há casos em que o Conselho Fiscal manda desaprovar e a Assembleia aprova, certo? Há casos em que o síndico tem as contas reprovadas pela Assembleia e mesmo assim ele é reeleito, né? Há casos em que o síndico tem as contas aprovadas com ressalva e ele é reeleito. Exemplo de aprovação de contas com ressalva. Você pode verificar que eventualmente ele fez ali pequenos gastos, sem a nota fiscal, sem as notas fiscais, né? Mas você verifica que, embora ele tenha feito gastos sem nota fiscal, todos os gastos ficaram comprovados que foram gastos com condomínio, né? Então aí há uma atecnia, há uma falha, mas não é uma falha que compromete a lisura, a integridade daquela prestação de contas. Então, só fazendo aqui o resumo, quem aprova a prestação de contas total ou com ressalva ou desaprova é a Assembleia. O Conselho Fiscal só recomenda. Então, o Conselho Fiscal, pessoal, ele tem a obrigação de emitir o parecer. Aí vem um outro problema, um outro detalhe. Eventualmente, o Conselho Fiscal ele é formado por pessoas que nem têm experiência em auditoria ou, eventualmente, não tem tempo. E aí, nesses casos, é interessante que o condomínio contrate, né, uma auditoria externa, porque quem faz, às vezes, de auditor interno é o Conselho Fiscal. Se o Conselho Fiscal não tem tempo, não tem disponibilidade, não tem experiência, não tem expertise, o Conselho Fiscal pode contratar, e aí, eventualmente, tem que constar na peça orçamentária, uma auditoria externa para que essa auditoria externa faça os pareceres prévios, passe para o Conselho e o Conselho valide aqueles pareceres prévios. Ok, pessoal? O que é que deve constar na prestação de contas? Pessoal, na prestação de contas devem constar todos os documentos relacionados a tudo que o condomínio recebeu e tudo que o condomínio gastou. Por exemplo, extratos bancários. Todos os extratos bancários movimentados, de contas movimentadas pelo condomínio, eles têm que compor a prestação de contas, pessoal. É obrigatório isso aí, certo? Por quê? Porque o extrato bancário ali, a movimentação das contas do condomínio, é a alma da prestação de contas. Tudo que recebeu ou que foi pago tem que estar ali naquele extrato. Não é recomendável que o síndico receba dinheiro na conta dele, certo? Que o síndico mande dinheiro para a conta do zelador, do porteiro para comprar. Não é recomendável. O recomendável é que tudo seja recebido e pago pela conta do condomínio. Então, o que é que tem que constar na prestação de contas? Extratos bancários, notas fiscais, demonstrativo de receita e despesa, né? A inadimplência, embora essa inadimplência não precise ser identificada a pessoa, identificada a unidade, mas pelo menos a quantidade de apartamentos ou de casas inadimplentes tem que constar ali. Olha, nós temos aqui de 100 apartamentos, nós temos 2 que estão inadimplentes. E dizer quais são as medidas de cobrança que estão sendo tomadas relativas àquelas unidades inadimplentes, ok? Folha de pagamento, guia de pagamento de tributos, tem que estar tudo lá compondo a prestação de contas. Documentos complementares e certificações. É uma boa prática você anexar à prestação de contas as certidões negativas. Certidão negativa do FGTS, certidão negativa de débitos trabalhistas, certidão negativa de débitos com a União, certo? Certidão negativa de títulos protestados. Isso tudinho, pessoal, dá à prestação de contas uma integridade melhor, uma confiabilidade melhor. O condômino sabe que o condomínio não está devendo nada de FGTS, não está devendo nada a débitos trabalhistas, enfim. O condomínio ele tem segurança de que não virão aí surpresas ali à frente ali pelo caminho, certo? Então, são documentos complementares à prestação de contas que são recomendáveis. Laudos, né? Por exemplo, AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. O ideal é que na prestação de contas mensal,
o síndico suba lá o AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, o AVCB vigente, né? Os laudos de teste de estanqueidade, os laudos de teste do para-raios, que é o SPDA, que é o Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas, né? SPDA. O ideal é que o síndico preencha ali o máximo de informações, né, que deem segurança aos condôminos. Para quê? Para que os condôminos saibam que não tem nenhuma surpresa vindo aí pelo caminho, com a multa, por descumprimento de alguma obrigação trabalhista, fiscal e eventualmente regulatória, né? Então o ideal é que o síndico, se ele dá valor ao seu mandato, se ele dá valor à sua integridade, né, ao conceito do que as pessoas fazem dele, então ele pode aí fortalecer a imagem dele fazendo uma boa prestação de contas, ok? Bom, já falamos aqui de auditoria interna, que é a do Conselho Fiscal, e a auditoria independente. Quando o Conselho Fiscal não tem condição de funcionar adequadamente, por falta de tempo, as pessoas têm uma vida lá fora, né? Eventualmente o conselheiro ele não tem condição de examinar, são cadernos de 400 páginas que vem a prestação de conta e tal, então às vezes a pessoa nem tem experiência, nem tem tempo disponível para aquilo. Então o ideal é que nesses casos se contrate uma auditoria externa, auditoria independente, certo, pessoal? E fora isso, quando é que a auditoria é recomendada? Quando troca a gestão, pessoal. Sempre que um síndico entrega para outro, eu recomendo que aquele síndico que está deixando, antes dele entregar, ele faça uma auditoria nas próprias contas. Por quê? Para que ele se proteja de eventuais futuras acusações de mau uso das verbas do condomínio. Quando o síndico entrega, pessoal, o ideal é que ele contrate a auditoria independente, faça ali e guarde o laudo. Ó, tá aqui, eu fiz a auditoria, essa empresa de auditoria independente me deu esse laudo aqui, me deu esse parecer, atestando que as minhas contas estão ok. Por quê? Porque pode ser que o Conselho Fiscal não faça isso e, eventualmente, o novo síndico, até por alguma rixa, por alguma, sei lá, sentimento de vingança, queira fazer acusações levianas contra o síndico anterior. Comece a dizer que ele desviou dinheiro e tal. E o síndico anterior, ele já não está mais de posse da documentação. E aí fica muito mais difícil ele se defender. Eu já atendi um condomínio que o síndico passou por uma situação do tipo. Mas enfim, fica aí. Quando é que é recomendada? Troca de gestão, certo? Quando existe alguma suspeita de irregularidade, suspeita de fraude, aí os condôminos podem exigir aí, ou eventualmente até, no caso da destituição, contratar auditoria para realizar esse trabalho nas contas do síndico que acabou de ser destituído. Se houver uma exigência na convenção, o ideal é que a convenção tenha essa previsão de que a auditoria seja realizada periodicamente, certo? Ok, pessoal? Então, e alguma dificuldade na prestação de contas. Então, a gente viu agora o item prestação de contas e auditoria, certo? Ok? A gente vai agora para o item, nós temos aqui o item seguinte. Estou seguindo aqui um roteirozinho, pessoal, que eu preparei para ficar bem interessante. A gente vai aqui verificando ponto por ponto desse aqui, certo? Vamos aqui para o item 5, que é taxas extras e rateios, certo? Esse item, pessoal, é muito importante. Por quê? Porque há muita confusão entre como é que se divide a taxa condominial, como é que se encontra o valor da taxa condominial. Isso é um assunto do rateio. E quando é que se cobra taxa extra? Quando é que se cobra taxa ordinária? São esses os pontos que a gente vai verificar agora. Bom, então, a regra geral, pessoal, taxa extra, quando é que o síndico vai lançar uma taxa extra? Quando o condomínio tiver que realizar qualquer tipo de gasto que não seja aquele gasto ordinário, comum, aquele gasto corrente, que está previsto na peça orçamentária. A gente já falou da peça orçamentária lá mais no começo. Todos os anos, por exemplo, agora em 2025, a Assembleia deve aprovar a peça de orçamento para saber o que é que vai gastar e com o que vai gastar em 2026. Então, aquelas são as despesas do dia a dia, são as despesas corriqueiras, são as despesas comuns, são as despesas ordinárias. Ou seja, aquilo que acontece todo mês. Todo mês tem que pagar o salário do porteiro, do zelador, todo mês tem que pagar a manutenção do jardim, da piscina e tal. Então são as despesas ordinárias. Saiu dessa despesa comum, o que vier é taxa extra, certo, pessoal? Isso não quer dizer, por exemplo, que você tem que chamar uma taxa extra para
para repor uma lâmpada. Por quê? Porque as despesas de manutenção, elas já devem estar previstas ali como despesas comuns, como despesas ordinárias. Ou seja, o síndico, olhando para trás, olhando a história do condomínio, ele já sabe que todo mês ele gasta X reais com troca de lâmpada. Ele já sabe que gasta X reais com manutenção de jardins e tal. Enfim, as despesas de manutenção, elas devem compor o orçamento como gastos ordinários. As despesas extras, elas vão ter que ser cobertas com taxa extra. E aí tem um detalhe. Quem paga taxa extra é o proprietário. O proprietário é que tem que pagar a taxa extra. Mesmo que esteja no contrato de aluguel, o inquilino ele não tem a obrigação de pagar taxa extra, pessoal. Quem paga taxa extra é o proprietário. E aí o síndico ele tem que saber quem é inquilino e quem é proprietário naquele prédio. Por quê? Porque se todo mês ele manda o boleto para o inquilino, porque já está no contrato do aluguel, que o inquilino paga o condomínio, no dia que tiver uma taxa extra, ele tem que separar, fazer 2 boletos. Mandar o boleto da taxa condominial normal para o inquilino, que aí é a obrigação dele, de acordo com o contrato de aluguel, e mandar o boleto da taxa extra para o proprietário, certo? Se tiver que fazer, por exemplo, uma repintura ou trocar a fachada do prédio, né? Tem que trocar a cerâmica, então vai ter que demolir a cerâmica, vai ter que botar uma nova fachada de cerâmica, aí vai ter que ser feito um orçamento, esse orçamento tem que ser aprovado em assembleia, né? E essa taxa extra tem que ser cobrada, ou essas taxas extras, esse conjunto de taxas, se for parcelado, né? Só pode ser cobrado do proprietário, ok, pessoal? Então, todas essas despesas, né, de melhorias, benfeitorias, vamos construir aqui uma piscina. Aí, além de ser uma assembleia que vai ter um quórum qualificado, que é 2/3, né, que são obras voluptuárias, aquela despesa, aquele gasto, aquele investimento da construção da piscina não pode ser imputado ao inquilino, só pode ser cobrado do proprietário, ok, pessoal? Bom, e existem também os quórums previstos para aprovação, pessoal. Cada tipo de obra, cada tipo de gasto tem um quórum específico. Eu vou deixar aqui vou deixar no livro direitinho, mas geral. Obras voluptuárias são 2/3, a gente já falou. Obras de natureza útil são a maioria dos condôminos, né? Obras necessárias, se urgentes, o síndico decide. Por quê? O síndico está ali e um pilar do prédio trincou. Um pilar do prédio trincou e essa é uma obra urgente. O síndico não tem que chamar uma assembleia para dizer, pessoal, o pilar trincou e o prédio pode cair. Não, o síndico tem obrigação de fazer imediatamente, inclusive usando o dinheiro do fundo de reserva, e depois ele chama a assembleia para comunicar. Por quê? Porque a obrigação, em caso de obras urgentes, é do síndico. Então não precisa ele convocar previamente uma assembleia. Ele executa o reparo, né? Obviamente ele tem que ter cuidado de chamar um engenheiro para pegar um laudo, para o engenheiro atestar que aquela obra era urgente, que ele tem que fazer. Aí, respaldado pelo laudo, ele executa imediatamente aquele trabalho, ok, pessoal? Enfim, agora, rateio, como é que você sabe qual é o valor, certo? Qual é o valor, como é que eu divido a taxa condominial? Tem 2 maneiras, pessoal. Tem a maneira que está prevista lá, que é o rateio proporcional à fração ideal, certo? Ou seja, em bem bom português, se tem 100 apartamentos, 50 apartamentos do tipo grande e 50 do tipo pequeno, e lá na convenção tiver previsto que é fração ideal, os apartamentos maiores pagam mais condomínio. Os apartamentos menores pagam o condomínio menor. Isso se lá na convenção tiver dito que a taxa condominial ela é cobrada pela fração ideal. Mas pode ser que lá na convenção esteja previsto lá que vai ser dividido pelo número de unidades. E aí, independente de ter apartamentos maiores ou menores, a taxa condominial vai ser cobrada como? O síndico vê o valor da despesa do mês e divide pela quantidade de apartamentos. Isso depende do que está na convenção de cada condomínio. Tem condomínio que prevê o tamanho da unidade, que chama fração ideal. Então, unidades maiores pagam condomínio mais alto
e unidades menores pagam um condomínio mais baixo. Isso quando lá na convenção prevê a fração. Quando na convenção prevê que é dividido pela unidade, aí vale a quantidade de unidades. Por quê? Porque nesse caso o argumento é assim, independente daquela pessoa ter uma unidade maior, ter um apartamento maior, a taxa que ele está pagando é para a manutenção das áreas comuns. E as áreas comuns, o uso das áreas comuns, ela independe do cara ter um apartamento maior ou menor. Mas eu quero deixar claro, eu não estou dizendo que o certo nem é um nem é outro. O certo é o que tiver dito, estabelecido na sua convenção. A gente está achando que isso é injusto, a gente quer mudar a convenção. Se quiser mudar a convenção, tem que chamar a Assembleia, o quórum é qualificado e tem que prever, o síndico tem que atender todos os requisitos ali para que não haja nenhum problema na convocação, na instalação e na votação, ok? É possível mudar? É, mas aí tem que ser o voto aí de acordo com o quórum que a lei exige, certo, pessoal? Agora vamos tratar de um tema que é espinhoso e está causando muito problema, que chama inadimplência. Inadimplência e responsabilidade do síndico. Então vamos lá. O síndico, pessoal, ele tem obrigação de cobrar ativa e judicialmente os condôminos inadimplentes. Quem está dizendo isso aí sou eu, não. Quem está dizendo é o Código Civil, no artigo 1348, né, inciso 7 ou 8, salvo engano. Está lá, dentre as obrigações do síndico, realizar as cobranças dos condôminos inadimplentes. Ele não cobrou, ele pode ser, inclusive, destituído por causa disso, né? E aí, mas o síndico também, pessoal, ele pode também lançar mão de uma empresa de cobrança, né? Ele pode delegar ou pode contratar uma garantidora. Hoje está muito comum. Empresas, né, estão aí funcionando no mercado como garantidoras de condomínios, ou seja, ela faz um contrato com o condomínio e garante o pagamento em dia daquelas taxas condominiais. Obviamente ela vai cobrar uma taxa por isso, né? Então, assim, se o síndico contrata uma garantidora, obviamente autorizado pela Assembleia, ele estaria aí cumprindo o seu dever de cobrar, ou seja, porque ele está delegando. O Código Civil também prevê que o síndico pode delegar parcialmente as suas atribuições, desde que aprovado pela Assembleia. Então, se é dever do síndico cobrar e ele contrata uma empresa de cobrança ou contrata uma garantidora, aprovado pela Assembleia, ele estaria aí cumprindo com a sua obrigação de acordo com as exigências do Código Civil, certo? E aí, hoje, pessoal, é importante dizer também que o título, né, a taxa condominial, ela é um título muito seguro. Por quê? Porque quem garante que aquela taxa vai ser paga é o imóvel. Quem garante não é o condômino, não é inquilino, né? Quem garante é o imóvel. Ou seja, aquela obrigação da taxa condominial, seja ela taxa extra ou taxa ordinária, ela é uma obrigação próprio terreno, ela está vinculada ao imóvel. Inclusive, se você for proprietário de imóvel e estiver devendo um ano de condomínio e vender o apartamento para outra pessoa, você se livra da dívida e quem compra o apartamento assume a dívida. Por quê? Porque a dívida ela vai colada com o imóvel. É uma obrigação propter rem, ok, pessoal? Então, com esse tópico, a gente viu aí o item que trata de taxas extras e rateios e a obrigação do síndico, que é uma obrigação de cobrar, certo, pessoal? Lembrando mais uma vez, toda essa gravação vai ficar disponível no meu canal do YouTube e tudo que eu estou falando vai ficar disponível no e-book com todos os detalhes, com todas as informações, o número dos artigos do Código Civil, modelos de edital e tal, enfim. Vai estar tudo disponível lá para que vocês acessem esse material, certo, pessoal? Agora a gente vai entrar no outro tema bem complicado, né, que gera muita cisânia e polêmica. Qual é? Uso do espaço das áreas comuns por quem está devendo o condomínio, pelos inadimplentes. Muita gente se revolta, acha que quem está devendo o condomínio não pode usar a piscina, não pode usar o salão de festa, não pode usar sei lá, a sauna, o campinho, mas pode, viu, pessoal? Pode, ele tem o direito de usar. Esse é o tópico que a gente vai tratar agora. Uso das áreas comuns pelos condôminos ou pelos inquilinos inadimplentes, certo, pessoal? Então, dizer claramente, pessoal, é o seguinte: o STJ já afirmou a jurisprudência estabelecendo que o síndico, o condomínio, não pode proibir
o uso de áreas comuns pelos inadimplentes. Por quê? Porque isso fere o direito da propriedade. Até porque, pessoal, enquanto ele está inadimplente, né, o condomínio ele vai cobrar. Ele está cobrando, ele tem que cobrar. E se ele tem que cobrar, ele vai, em tese, vai receber atrasado. Então, recebendo atrasado, qual seria a justificativa para dizer, enquanto ele estava inadimplente, ele não usou o campinho. Enquanto ele estava inadimplente, ele não usou o salão de festa. Não pode, pessoal. Não pode. O condômino inadimplente, ele tem direito de usar as áreas comuns, assim como o síndico, ele tem obrigação de fazer tudo o que a lei e a convenção lhe permitem para cobrar, para executar aqueles títulos que são lançados pelo condomínio, que são as taxas condominiais. Então, isso é preciso ficar muito claro, certo? Até para evitar qualquer problema de processo contra o condomínio. Porque aí aquele condômino, se ele ficar impedido de usar alguma área comum, ele pode ingressar judicialmente, aí aquela comunidade, aquela coletividade, são os condôminos, né, vão ter que arcar com o custo, eventualmente, daquela ação judicial, que quem vai ganhar é quem estava ali devendo, né? Ok, pessoal? Então, é importante falar que o condomínio, pessoal, ele tem, por meio do seu síndico, o dever de cobrar os inadimplentes. Aí tem um detalhe. Muitos condomínios antigos que foram entregues antes do novo Código Civil, novo, mas já foi de 2002, né? Já tem 24 anos aí quase, né? Então, alguns desses condomínios, pessoal, na convenção está estabelecido uma regra de cobrança de taxas atrasadas que está desatualizada. E aí, nesses casos, o ideal é que seja atualizada a convenção para que não haja problema na eficácia dessa cobrança, certo? Porque tem muitas matérias aí tratando do aumento da inadimplência dos condomínios, e esse aumento acontece por quê? Primeiro, porque o síndico não cobra. Segundo, porque a própria convenção está desatualizada e fragiliza o processo de cobrança. Então, se a convenção está desatualizada, a recomendação é que seja atualizada. Se o síndico não quer cobrar, se ele fica constrangido em cobrar, ele contrate uma empresa, um escritório de advocacia, uma empresa de cobrança ou uma garantidora para que isso não fique pendente, porque a responsabilidade é dele, pessoal, certo? Então, tratamos agora do uso do espaço comum por inadimplentes. Vamos ver o próximo tópico aqui, que é o tópico 7. Lembrando que no final, tem alguma pergunta chegando aí, Daniel? Tem muita pergunta chegando, né? Eu vou responder as perguntas aqui mais no final. Eu vou cumprir aqui, estamos no 7º tópico, vamos até o 10, né? O tópico 7 é bem rapidinho, atualização de convenção e de regimento interno. Eu acabei de falar que muitas convenções estão desatualizadas, são antigas, e eventualmente o prédio ou não tem regimento interno ou o regimento está desatualizado. Aí vão duas questões. Para atualizar a convenção, o quórum é qualificado, ou seja, é necessário 2/3 dos condôminos votando, né? E aí, pessoal, tem uma dica para se atualizar isso. Porque antigamente, antes de 2022, na hora que se instalava a Assembleia, ou que queria se instalar a Assembleia, o quórum era verificado. Se não tivesse quórum, a Assembleia não era instalada. Hoje é possível você converter a Assembleia Geral Extraordinária em uma sessão permanente, de acordo com a nova versão do Código Civil, que foi alterada em 2022, depois da pandemia. Convertendo em sessão permanente, aquela sessão, aquela Assembleia pode durar até 90 dias. E aí tem algumas regrinhas que a gente faz, inclusive disponibilizando o link para votação e para participação online, né? Isso facilita bastante a atualização da convenção. O regimento interno não tem esse quórum qualificado, ele pode ser alterado muito mais facilmente, né? O regimento interno é uma peça que deve regulamentar algumas normas que estão na convenção, precisa de detalhes, mas ele não pode ele não pode tratar daqueles assuntos que são reservados à convenção, como mudança de fachada, enfim, uma série de outros, como questão de obras voluptuárias, cobrança de taxa extra. Existem algumas regrinhas que só quem pode tratar é a convenção, e por isso que a convenção é mais difícil de ser atualizada, ok, pessoal? Então, sobre convenção e regimento interno, é isso. Lembrando que tudo que a gente está falando aqui vai estar no canal do YouTube, que está no meu link, e vai estar também com
os e-books todos disponibilizados. Bom, vamos entrar no outro ponto bem polêmico, que é a instalação de pontos de recarga para carros elétricos, né? Tem quantas pessoas aí na live aí já, ao todo? Bateu 200 aqui. A gente está fazendo a live no Instagram e no TikTok, né? Então vamos lá. Instalação de pontos de recarga, carro elétrico. O cara comprou um carro elétrico, o prédio foi entregue sem esse equipamento, né? Aqui eu vou falar, pessoal, especificamente daqueles prédios, daqueles condomínios que foram entregues pela construtora sem a previsão, sem a predisposição de instalação de tomadas de carregadores de carro elétrico, certo? Esse é um problema. Então, vamos lá. No caso do meu prédio, o meu prédio ele foi entregue foi entregue em 2019, é relativamente novo, mas não tinha essa predisposição. Então agora estamos discutindo, rapaz, a gente precisa instalar porque tem alguns condôminos que estão comprando carro elétrico. Comprou o carro elétrico, mas no prédio não tem a tomada. O condômino pode chegar lá e puxar a tomada lá do quadro. Ah, mas eu vou puxar do meu quadro, ou seja, o consumo vai passar pela minha unidade e eu vou fazer de acordo com o projeto do engenheiro eletricista e tal, tudo bem. Não pode, pessoal. Não pode. Vou explicar por que não pode. Todo prédio, pessoal, ele é entregue, quando ele é entregue, ele é projetado, ele é pensado. Existe um engenheiro que chama engenheiro eletricista, que é responsável pelo projeto elétrico. Assim como tem um engenheiro civil que é responsabilizado pelo projeto hidrossanitário, o outro é o projeto de incêndio, o outro é o projeto de cálculo estrutural, enfim. O engenheiro elétrico, ele calcula a carga, verificando que, olha, nesse prédio aqui nós temos tantos quartos por unidade, então vai ter tantos ar-condicionado, vai ter tanto chuveiro elétrico, vai ter tantas tomadas de geladeira, enfim. Ele faz o dimensionamento de carga. Ele manda isso aí, a construtora manda isso aí para a empresa, para a companhia de energia elétrica, certo? Por exemplo, aí em São Paulo tem 4 distribuidores de energia elétrica, aqui no Ceará tem uma, que é a Enel, né? A Enel, a empresa de energia elétrica, verifica a necessidade do transformador que está lá na rua, então ele vai dizer, ó, tem um transformador aqui na rua que ele não atende. Se ele não atende, a empresa vai ter que alterar aquele projeto. Mas vamos supor que o transformador atende. Ó, o transformador aqui da rua atende o prédio, atende nessa configuração aqui. Atende nessa configuração. Se a partir dali o prédio demandar mais energia, aí é caso de, eventualmente, consultar a empresa de distribuição de energia elétrica, no caso aqui no Ceará é a Enel, né, para verificar se aquele transformador ali é compatível com a nova carga que o prédio vai suportar. Não, mas só um carro aqui, eu boto aqui e dá certo. Dá, um carro dá certo. Mas aí, pessoal, quem vive em condomínio, vive numa pequena comunidade que tem que arcar com o custo de todo mundo ter a mesma condição de morar. Hoje eu não quero ter carro elétrico, hoje eu não tenho carro elétrico, o meu vizinho quer, beleza. Mas amanhã eu posso querer. E aí, quando eu chegar amanhã para instalar, aí o prédio já está com aquela sobra, porque todo projeto de engenharia, seja ele de engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia elétrica, todo projeto é feito com uma sobra. Quando o engenheiro projeta o cálculo de uma ponte, ele projeta para aquela ponte suportar um percentual acima daquela carga que a ponte vai suportar mesmo na realidade. Do mesmo jeito, é um projeto elétrico. O projeto elétrico ele é concebido, ele é viabilizado com uma sobra. Na hora que você consome essa sobra, você tem uma parte dos condôminos consumindo a sobra, e aí quando uma outra parte quiser instalar o carro elétrico, quiser instalar o wallbox ali, aí vai acontecer de quê? Agora não pode. Aí o prédio vai ter que fazer a obra que deveria ter feito no começo. Então, lá no nosso prédio, o que a gente está fazendo agora? Estamos contratando um engenheiro eletricista que tem que ser independente. Não pode ser engenheiro eletricista vinculado à empresa que faz o carregamento de carro elétrico, não. Tem que ser um engenheiro eletricista que vá lá, independentemente, e diz, olha, existe aqui, o projeto de vocês é isso, e para que os 46 apartamentos aqui do seu prédio possam plugar o carregador, então ele tem que ser feito esse redimensionamento, e aquele transformador que está lá, ele suporta ou não suporta. Se não suportar, aí a gente vai ter que envolver a Enel. Por quê, pessoal? Porque aí depois de tudo isso feito, aí o condomínio vai ter que votar em assembleia uma taxa extra para redimensionamento do projeto elétrico. E aí de forma que hoje eu não tenho carro elétrico e nem quero ter, mas no meu prédio
vai ter que estar predisposto para no dia que eu quiser eu poder instalar a minha estação de carga sem ter que mexer em mais nada. Ou seja, tem que ser feito antes o estudo por parte de um engenheiro elétrico, um engenheiro eletricista. Não existe engenheiro elétrico, existe engenheiro eletricista. O engenheiro eletricista tem que ser contratado independente, tem que fazer o projeto, estudar, verificar, fazer o laudo. Se realmente todo mundo quiser fazer, tem que fazer para todo mundo. Ah, é só um que quer? Então, se só um quer, então não tem instalação de carro elétrico. Isso é uma temeridade, porque quem mora em condomínio mora de acordo mora e contribui para que todos tenham a mesma facilidade, o mesmo equipamento, a mesma predisposição de instalação de ar-condicionado, de instalação de carro elétrico, enfim, chuveiro elétrico, o que for, certo? Então esse tema é muito complexo, porque nós temos aí várias regulações já, inclusive porque assim, muda o AVCB do prédio, muda o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, às vezes o cara instala sozinho lá e o síndico não chama o bombeiro para fazer um novo AVCB. Muda o risco do seguro. Se tiver uma instalação de carro elétrico no prédio, o prêmio de seguro do prédio é alterado. Você colocou, tem que chamar a corretora, fazer o endosso daquela pólice de seguro. Então tem que chamar os bombeiros, tem que chamar a seguradora, tem que verificar se no local é adequado, se tem a ventilação de acordo com as exigências das normas técnicas aplicadas àquele equipamento. Ok, pessoal? Então, esse é um assunto sério, não é um assunto para ser resolvido assim. Não, eu quero, eu vou pagar. Não, não é só uma questão que eu vou pagar, não. Não é. Sendo assim, se eu morasse na cobertura e eu quisesse construir uma piscina olímpica, 2 piscinas olímpicas, e eu tivesse dinheiro, eu poderia construir. Eu não posso. Eu não moro em cobertura, mas se eu pudesse morar na cobertura e eu pudesse construir 2 piscinas olímpicas, não, eu vou pagar aqui, não. Não é assim. Por quê? Porque eu estaria sobrecarregando a estrutura do prédio. Né? A gente já tivemos aqui em Fortaleza um caso específico chamado Edifício Andréa, onde as pessoas foram construindo as coisas no prédio sem essa autorização e o prédio veio abaixo, no dia 5 de outubro. Lá no local tem um grupamento, lá um batalhão do Corpo de Bombeiros, que é batalhão 5/10. Foi o dia que o prédio caiu. Edifício Andréa, pesquisei, Edifício Andréa, Fortaleza. É por isso que os prédios caem no Brasil, viu? Ou seja, qualquer obra, pessoal, que é feita no condomínio, tem que ser feita mediante uma vistoria técnica, por um engenheiro responsável, habilitado, com anotação no CREA, ART, anotação de responsabilidade técnica, porque ele se responsabiliza por aquilo ali, ok? Então, existem os quóruns também adequados, a gente já falou muito sobre quórum, né? Não vou falar mais sobre isso, mas, enfim, instalação de wallbox, de carro elétrico, tem que submeter a esse tipo de coisa. Pessoal, a gente está indo aqui para o penúltimo item, que é pets em condomínios. E depois a gente vai para o último e vamos encerrar para as perguntas. A gente vai fazer as perguntas agora. Vamos lá. Pets em condomínio, pessoal. Esse é um tema polêmico e ele é um tema que é relativizado. Vocês têm alguma coisa aí para falar aí? Não. Então vamos lá. Hoje, pessoal, há uma jurisprudência consolidada para considerar os pets, né, como ser aptos a ter direitos também. Né? Os pets têm direitos, eles são ser sencientes. Antes eles eram tratados pelo direito como seres semoventes, né? Seres não dotados de consciência e tal. Hoje não, hoje eles têm o direito animal, ele foi desmembrado do direito ambiental, né? Existe um ramo específico do direito e existe uma jurisprudência dando, não só a jurisprudência, existe também uma legislação dando a cobertura de direitos a esses animais, certo? Então, o STJ firmou já entendimento que o condomínio não pode proibir de forma genérica a convivência de pets em condomínios. Pode fazer algumas proibições específicas? Pode. Pode e até deve. Por exemplo, o condomínio pode estabelecer regra no seu regimento interno. O ideal é que no regimento interno, pessoal, tem um capítulo só sobre pets. Então, o condomínio pode exigir que o pet transite pelo elevador de serviço, né? O condomínio pode exigir que o pet ele não possa ali transitar nas áreas onde as crianças brincam, por exemplo. Se tem um playground gramado que as crianças estão brincando, né, o condomínio pode proibir que naquele local o pet possa transitar. Por quê? Porque ali os pets vão deixar ali os seus dejetos e tal, a criança está pisando, então é um vetor ali de transmissão, eventualmente transmite doença, né? A criança vai pisar ali e tal, e não dá para você fazer uma higienização
correta, completa no dia a dia com o pet ali, usando o mesmo espaço das crianças. O condomínio pode exigir que determinadas raças de cachorro não possam ali conviver no condomínio? Pode, porque nós temos leis específicas restringindo determinadas raças, inclusive no ambiente da rua, inclusive obrigando a usar focinheira e tal. A gente tem todas essas possibilidades de restrição. O condomínio também não pode, pessoal, usar essa restrição de forma absurda ou abusiva. Por exemplo, o condomínio não pode exigir que os pets vão sempre ali no colo. Por exemplo, pode ter uma senhora de, sei lá, idosa e tal, e ela vai ficar ali, vai ser uma sobrecarga para ela andar com aquele pet sempre ali no braço, né? O que foi? Caiu aí a live aí? Pode continuar, né? Então pronto. Então, os pets, pessoal, existe esse cuidado, né? O síndico, ele deve aí, se tiver dúvidas, deve contratar um advogado especializado para que o advogado emita ali alguns pareceres para ele ou emita um parecer para que ele possa adequar o regimento interno à legislação e à jurisprudência que já está consolidada no STJ, certo? Então, assim, é um tema polêmico, a gente sabe, tem as questões de barulho, certo? Que é uma questão que tem que ser tratada, tem a questão de agressividade e segurança, tem a questão de circulação em áreas comuns. Todos esses temas, eles têm que ser tratados de forma muito racional, inteligente, de forma a preservar a segurança, preservar a saúde, mas não impor ônus excessivos aos proprietários do pet. Tudo isso, pessoal, é uma questão de muito bom senso, de cuidado, zelo no trato da vida em comunidade que a gente sabe que tem que ter, né? Tem gente que não tem condição de conviver em comunidade, né? Então aí fica difícil. Mas com bom senso, com cuidado, é sempre possível. Pessoal, vamos fechando agora a explanação e eu vou abrir para perguntas. O último tópico é gestão financeira e da inadimplência, né? Eu já falei, assim, até por alto da questão da inadimplência, né? Mas eu vou reforçar. A obrigatoriedade do condomínio é cobrar, né? E a obrigatoriedade do condômino é ele participar das despesas ordinárias e extraordinárias, né? O condômino ele não pode, porque ele não participou de uma assembleia que foi regularmente chamada e foi regularmente instalada e foi regularmente votada, depois não, eu não concordo com essa taxa extra. Não, se você soube, se chegou ao seu conhecimento, na forma prevista na convenção, que naquele dia, naquele horário, ia ser tratada uma deliberação sobre uma taxa extra e o quórum previsto foi observado, foi atingido, então aí aquilo alcança também aqueles ausentes, aqueles que abriram mão da sua participação, né? A questão da multa, juro e correção, tem que ver se a convenção está atualizada, né? O que o síndico precisa fazer é priorizar a cobrança, pessoal. Isso é muito importante. Se o síndico ele fraqueja, ele não toma atitudes firmes na cobrança dos inadimplentes, pessoal, o patrimônio comum ele tende a se desvalorizar. Por quê? Porque aí, quando um passa a dever, o outro deve também. E aí eles percebem, os condôminos percebem que não são afetados, não são atingidos, que não há consequência nenhuma, aí eles vão deixar de pagar e aí só o peso daquela despesa do condominial vai recair sobre os ombros de quem? Só sobre os ombros daquelas pessoas que não querem atrasar de jeito nenhum. Então é importante que, se o síndico não se sente bem cobrando, se o síndico acha que é constrangedor cobrar, e é mesmo, ele contrate uma empresa especializada para fazer aquela cobrança, certo, pessoal? Isso é muito importante. Condômino inadimplente não pode votar. Condômino inadimplente não pode participar de assembleia. Embora ele possa usar as áreas comuns, ele não possa ser impedido de usar as áreas comuns, o inadimplente não pode votar. Então, se há necessidade de ajustar a convenção para deixar o processo de cobrança mais enérgico, mais fluido, então aquele que está devendo ou aqueles que estão devendo não podem fazer parte daquela decisão, certo? Isso aí é uma regra que está lá no Código Civil, que é a proibição, a vedação legal de participação dos inadimplentes nas assembleias, certo, pessoal? Então, o que é que o síndico não pode fazer? Não pode expor
o nome de quem está devendo de forma vexatória, não pode cobrar multas e juros acima do limite legal, certo? E não pode impor penalidades não previstas, ok, pessoal? Pessoal, num pano rápido, de forma bem geral, esses eram os pontos que a gente queria tratar aqui com vocês aqui. Os pontos que eu elenquei foram 10 pontos. Todos esses pontos vão estar disponíveis no canal do YouTube, lá no link, no meu canal. O e-book vai estar lá com todas as informações e tal, e vocês vão poder rever totalmente essa live aqui. Agora vamos abrir aqui para perguntas aqui, ver se a gente responde aqui umas 5 perguntas para a gente depois ir para o encerramento da live. Agradecendo aqui a participação de todos vocês aqui. Vou pedir aqui ao Daniel aqui, o Flávio aqui para passar. Quais são as perguntas aí? A primeira pergunta é a seguinte, Juraci. Quais as maneiras ou procedimentos para anular uma assembleia? Como é que eu faço para anular a assembleia, né? Bom, pessoal, para anular uma assembleia, é necessário que você identifique o quê? Que houve alguma falha aonde? Na convocação, ou seja, se na convenção tem um conjunto de regras para convocar e essas regras, ou uma dessas regras não foi observada, e você tem que comprovar isso aí, você pode alegar que houve falha na convocação, se houve falha na contagem do quórum e a Assembleia tratava sobre algum assunto que o quórum era qualificado, se houve falha no cômputo de votos, né? Então, tudo isso aí tem que ser observado. Se houve alguma falha e você tem que comprovar, então você pode suscitar aí a anulação da Assembleia. Ou provocando os próprios condôminos, a eles mesmos chamarem uma Assembleia para poder fazer esse reconhecimento da anulação, ou ingressando com ação judicial, certo? Eu vou aproveitar essa pergunta aqui. Como é que eu faço para me certificar que a Assembleia não vai ser alvo de algum pedido de anulação? O ideal, pessoal, nesses casos, quando há uma rixa, quando há um embate, quando há disputa entre dois lados aí, entre duas correntes aí dentro do condomínio, e você quer garantir que aquela Assembleia vai se desenvolver de forma que depois a pessoa não alegue algo que não aconteceu, você contrata aí um tabelião de um cartório de registro civil. Você chama o tabelião vai assistir a tudo e vai lavrar uma ata notarial, certo? Então, esse aí é uma providência para garantir que o que aconteceu ali esteja ali plasmado, esteja ali constando na ata, ok? Vamos lá, próxima dúvida. A assembleia pode ser anulada por um condômino se levantando e falando: anula essa assembleia porque está fora do Código Civil ou da convenção ou regulamento interno? O condômino está ali na assembleia e ele está ali, olha, essa assembleia aqui está errada por isso, por aquilo outro, né? Tá infringindo essa norma aqui da convenção, está infringindo essa norma aqui do Código Civil, está infringindo a norma da convenção. Bom, ele pode suscitar essa situação e aí pode colocar em votação, pode pedir para colocar em votação. Eventualmente, a Assembleia, os presentes ali, eles vão rejeitar. Se eles reconhecerem, rapaz, realmente o que você está falando, a gente não observou isso ou não observou aquilo outro, então ele coloca aquilo em votação e a própria Assembleia pode reconhecer que aquela Assembleia ali, ela deve ser anulada. Se ele alega aquilo e tem razão e a Assembleia decide tocar o barco, ou seja, decide ignorar, aí ele pode pedir para fazer constar em ata que ele levantou esses pontos, né? E aí depois ele vai ter que entrar com a medida judicial para anular. Síndico profissional não pode participar da Assembleia de Destituição? Síndico profissional não pode participar. Em regra, se o síndico profissional é não morador, em regra, ele não teria como participar, né? Porque ele é o síndico, está sendo destituído, né? A Assembleia foi convocada por um conjunto de 25% pelo menos de proprietários adimplentes, e aí ele não é morador, ele não vota, certo? Se ele não é morador e ele não vota, eventualmente ele nem precisa participar. E aí aqueles condôminos que se reuniram e convocaram a Assembleia, eles sim podem fazer com que a convocação, sendo legal, né, pelo menos 25% de proprietários adimplentes, ela tenha a publicidade correta, que está prevista na convenção, e a instalação seja correta, e aí a votação se dá de forma adequada.
para destituir e para eleger um novo síndico, ok? Quando um condômino vê indício de irregularidade e quer fazer uma auditoria, quem paga essa auditoria? O condômino que pediu a auditoria ou o condomínio? Pronto. Se o condômino pede auditoria, né, e quem está na gestão é o síndico, então está aí na obrigação do síndico acatar aquele pedido e aí ele contratar aquela auditoria. A não ser que, lá na convenção, preveja lá que todos os meses, ou a cada 2 meses, ou a cada 6 meses, ou a cada ano, o condomínio vai contratar uma auditoria, já tem uma verba ali separada. Eventualmente, pode estar previsto lá na convenção e no regimento que quem vai contratar essa convenção, e a verba tem que estar separada, é o Conselho Fiscal. Mas isso, pessoal, a regra não é essa. A regra é que a contratação seja feita pelo síndico. Se é o síndico que está praticando irregularidade, então é quase impossível você pedir que um síndico que está praticando irregularidade, que está cometendo desvio, que ele contrate a auditoria. Então, o remédio aí vai ser fazer a assembleia de destituição do síndico e aí, em seguida, com o síndico destituído, um outro síndico empossado se faça a auditoria em relação às contas do ex-síndico. E até continuar a pergunta aqui, fazendo assim, a Assembleia tem autonomia de proibir a convocação de uma auditoria pedida por um condômino? O condômino pode pedir, né? Mas sim, se ele vai pedir, se ele não pedir em assembleia, não tem como nem colocar em votação. Se ele pedir em assembleia, ele pode. Na assembleia pode dizer, pessoal, eu quero colocar aqui em votação a contratação de uma auditoria. Ele pode dizer isso aí numa assembleia, né? Aí tem que ver se a própria assembleia vai concordar com aquilo. Primeiro, aí tem um problema primeiro básico. Aquele assunto dificilmente vai constar do edital de convocação. Se não está no edital de convocação, eles não poderão deliberar sobre aquilo, porque a gente falou que no edital de convocação tem que estar lá descrito a pauta ou os itens da pauta, né? Então, se aquilo não está na pauta, então dificilmente os condôminos poderão deliberar sobre aquilo. Por quê? Porque aquele condômino que não compareceu porque não sabia que aquele item ia ser pautado. Então, isso aí é um vício de convocação. Então, o que ele pode fazer é, se realmente há o interesse da maioria, ou pelo menos de 1/4, eles se reunirem e eles convocarem uma assembleia para deliberar sobre isso. Cachorro da vizinha é muito chato. Como faço para expulsar ela e o cachorro? Isso é um tema difícil, complicado. Primeiro que assim, vamos para a última pergunta e vamos encerrar. Primeiro assim, pessoal, esse tema da expulsão de condômino, ele é assim, um tema de difícil aplicação prática. A gente vê pouquíssimos casos em que a justiça deliberou ou obrigou o síndico a deixar o condômino a deixar o condomínio, né? Que chama a pessoa não grata, né? A persona não grata, né? São pouquíssimos casos. O fato do cachorro ser chato é uma coisa muito subjetiva, né? Precisaria você documentar isso, precisaria contar também com o apoio da maioria das pessoas para, eventualmente, se ele está latindo muito, se ele late o dia todo, tem que examinar. Esse é um caso muito sugênero, cada caso é um caso. Se o condômino passa o dia fora e o cachorro passa o dia latindo, isso aí é um caso que pode ser até enquadrado como maus tratos aos animais. E aí entra uma outra situação, que é eventualmente uma autoridade policial, para verificar se está acontecendo isso ou não. A autoridade policial da Polícia Ambiental. Mas aí é um caso muito específico, não dá para a gente falar de forma genérica, é um caso que tem que ser estudado caso a caso. Aí eu aconselho você contratar um advogado especializado para que ele possa, de posse do exame do caso concreto, ele lhe dá uma saída para aquele assunto, né? Pessoal, estamos aqui há 1 hora, né, fazendo essa live já, né? Quero aqui agradecer a participação de todos vocês aqui que compareceram aqui no canal do meu TikTok e do Instagram, né? E quero dizer mais uma vez que tudo que a gente falou aqui vai estar no canal do YouTube, que eu vou deixar o link amanhã, né? E tudo que eu falei também, os e-books, são 10 e-books, estão disponíveis também nesse material, gratuitamente, sem você pagar absolutamente nada para isso. E aí, na semana que vem, a gente volta a falar sobre esses e outros temas. Vocês mandem para mim sugestões de temas para a live da semana que vem, tá bom, pessoal? Foi muito bom participar com vocês. Uma boa noite a todos, um excelente descanso, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.